Independentemente do resultado final das eleições para a presidência da República, qualquer dos eleitos deverá enfrentar dificuldades para aprovar propostas na Câmara dos Deputados, principalmente as relacionadas às reformas e a direitos de segmentos mais representativos, mais vulneráveis da sociedade. Nas urnas, os eleitores acabam optando por renovar mais de 40% dos deputados federais. E a partir de janeiro de 2015, as atuais 22 legendas representadas por parlamentares passarão a ser 28. As eleições foram um reflexo das manifestações populares. Como será a nova Câmara? Para debater o assunto, convidamos os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê essa renovação da Câmara dos Deputados? Inicialmente cumprimentá-lo, Tarcísio, cumprimentar o meu amigo Amaury e a todos que nos acompanham. Eu, é claro, estou feliz, primeiro, com o resultado que obtive, e foi um resultado fantástico, saí como um dos deputados mais votados do meu estado, de Minas Gerais, e isso me enche de alegria, mas de responsabilidade para trabalhar muito. A renovação que ocorreu de 40%, mais de 40%, vem acontecendo a cada eleição, é saudável, é da democracia, e nós acreditamos que a Câmara tem uma responsabilidade enorme nessa nova legislatura. E está dentro da média histórica. Dentro da média histórica. Embora eu concorde com você que qualquer governante terá dificuldades a princípio, eu acredito que a Câmara tem que assumir também os partidos políticos, né, e espero eu, liderada por Aécio Neves, porque aí o papel de quem estiver presidindo é fundamental. É fundamental, nós vivemos num presidencialismo de coalizão. Ninguém se elege presidente do Brasil com maioria, né, de imediato, com maioria garantida para poder aprovar projetos que requerem quórum qualificado. Então, qualquer um que se elege precisa ter habilidade para liderar e propor e realizar as mudanças que o Brasil está reclamando, está pedindo, como a reforma política, a reforma tributária, mecanismos que moralizem mais a vida pública e, obviamente, os investimentos nas áreas essenciais de segurança, de saúde, de educação. Pois bem, eu acredito que se a Câmara não reagir e não tiver um líder que faça isso, não é, funcionar, o povo volta para as ruas, porque eu acredito que o povo não vai se acomodar apenas em votar. E eu espero que ocorra isso, espero que o povo não apenas vote, mas acompanhe o nosso mandato, o mandato dos governantes eleitos para os cargos executivos dos estados, e agora que vamos definir entre continuar o governo que aí está, o governo Dilma, ou termos uma mudança com Aécio Neves. Eu, todos me acompanham, sabem, sou líder da oposição, sou pela mudança. Agora, as urnas é que dirão isso daqui a pouco. Deputado Amaury Teixeira, o senhor como é que vê essa renovação? Primeiro, nós não podemos traduzir renovação pela simples troca de nomes, de pessoas. A renovação tem que ser pela troca de atitude, pela troca de ideias, pela troca de projetos. O Congresso eleito nos preocupa muito. O povo vai ter que sair para a rua, sim, para impedir o obscurantismo. Nós elegemos aí uns parlamentares com perfil altamente obscurantista, com proposta que se choca com a democracia, com proposta que se choca com a pluralidade religiosa, a pluralidade política, com propostas temerárias. Tem alguns perfis que estão vindo para o Congresso, se somar a outros perfis, que eram isolados, né? Nós tínhamos aqui um perfil médio, tanto da oposição como da situação, mas você tem alguns perfis que vão fortalecer uma postura de direito, uma postura agressiva em relação à pluralidade. A democracia é sinônimo de pluralidade. Como você disse, a dificuldade é para fazer reforma em relação aos setores vulneráveis, a setores minorizados. Esses setores nós temos que preservar os direitos e fazer avançar, garantir os direitos. Então, esse Congresso está aí, a renovação não é renovação real,
é renovação de nomes. E também nós temos que considerar, na democracia é natural, nós temos que respeitar sempre o resultado das urnas, independente de qualquer circunstância. Agora, é evidente que esse resultado é um resultado muito influenciado pelo capital. Essa é a eleição mais financiarizada que eu conheci. Eu tenho uma esperança que a próxima legislatura fará a reforma política, que todos os deputados mais sérios, deputados até médios, tiveram dificuldade de fazer a campanha, tiveram dificuldade de captar recursos pelas vias legais, como deve ser feito. Uma campanha subterrânea, com compra de voto aberto, nas mais diversas... Reforma política, toda tentativa fracassou. Nós temos que fazer reforma política. Com o Congresso que vem aí, não faremos reforma política. Nós temos que quebrar a tese arcaica de constituinte, né, que a constituinte é soberana, inclusive ter uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. O Brasil só fará a reforma tributária se tiver reforma política. Só fará a reforma federativa se tiver reforma política. Senão nós vamos patinar. Nós não fizemos grandes reformas. O Brasil tem algum tempo que vem tentando fazer grandes reformas. Nós continuamos com um perfil de tributação sobre aqueles que menos têm recursos para pagar. Nós continuamos com um perfil de federação muito concentrado. Nós precisamos descentralizar. E isso é histórico, não é de um governo ou de outro. E eu acredito que nós vamos fazer isso com a Constituinte exclusiva. É claro que o líder do governo pode determinar isso. Apostar nesse Congresso é apostar na não-reforma. Você sempre disse isso. Apostar no novo Congresso, que é pior do que o que estava aí. Apostar na não-reforma. Nós apostamos na reeleição da presidenta Dilma e nós apostamos na possibilidade do Brasil convocar uma Constituinte exclusiva, soberana, para fazer a reforma política. A partir da reforma política, e não é a reforma eleitoral que nós aprovamos aqui, que é meramente tópica, uma reforma que altere o sistema político do Brasil integralmente, que altere o sistema de financiamento, que faça coincidência de eleição, ninguém aguenta eleição de 2 em 2 anos, que limite o número de mandatos de parlamentares. Nós vamos ter renovação real se nós limitarmos o número de mandatos parlamentares. Não faz sentido um parlamentar ter 11 mandatos. Isso aí não é próprio da República, beira a características imperiais. Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Nós estamos debatendo o novo Congresso. Deputado Domingos Sávio, o deputado Amaury Teixeira se referiu à reforma política como um dos temas que poderão ser objeto de exame por parte dos deputados. Isso é um tabu, porque todas as tentativas feitas até hoje fracassaram, né? Olha, Tarcísio, de fato, a gente vive aí um paradigma, uma situação extremamente contraditória. A população quer uma reforma política, a igreja está colhendo abaixo-assinada, projeto de iniciativa popular, OAB. Se você perguntar a todos os deputados, a grande maioria diz que quer uma reforma política, eu diria que praticamente a totalidade. Eu fui reeleito agora e há 4 anos atrás, quando cheguei aqui para um primeiro mandato de deputado, o deputado Amaury também estava presente, a presidente Dilma fez um discurso que eu cheguei a ficar entusiasmado, porque uma boa parte do discurso dela, ela dizia que iria se comprometer em liderar a iniciativa de uma reforma política no Brasil. E aí eu faço uma observação. Primeiro, eu não sou tão pessimista. O deputado Amaury, ele traz uma preocupação séria, porque é um parlamentar sério, com relação a algumas figuras de linhas mais radicais, extremistas. Mas isso é da democracia e eu entendo que são algumas figuras que tenham sido eleitas isoladamente, mas a grande maioria do parlamento brasileiro, e afinal de contas é o povo que acabou de eleger,
né? É o povo brasileiro que acabou de eleger o parlamento brasileiro. A grande maioria, na minha opinião, é composta de pessoas de bem. Nós não temos unanimidade de pessoas de bem, corretas, honestas, em nenhum segmento. Não vamos agora ficar com esse estigma de, nem na população. Não, claro, né? Nenhum segmento, no segmento religioso, no segmento esportivo, no segmento dos diversos profissionais liberais, médicos, engenheiros, de todas as categorias. O ser humano, ele é sujeito ao erro. E, é claro, o parlamento reflete a realidade da sociedade. E eu acredito que a grande maioria é do bem. Agora, a liderança para fazer transformações numa casa pluripartidária com mais de 30 partidos, ela não pode vir só do Domingos Sávio ou do Amauri, ou só do PT ou do PSDB. Num presidencialismo de coalizão, tem que vir de quem lidera o país. Infelizmente, o Amauri disse também agora mesmo, eu concordo, nos últimos anos não houve reformas no Brasil. Houve vontade, disseram que ia fazer, de todos os partidos, mas não houve reformas. A última reforma que teve no Brasil foi no campo econômico, o Plano Real. Depois a Lei de Responsabilidade Fiscal. São grandes leis com impactos. Depois tivemos alguns códigos, como o Código Florestal nessa legislatura. Mas reforma política requer a liderança de alguém que queira fazer essa reforma política, e eu acredito que isso possa ocorrer sim, porque eu estou lutando para que nós tenhamos mudanças no Brasil. Deputado Amauri Teixeira, quais os outros temas que o senhor acha que poderão ser objeto de debate na Câmara dos Deputados nessa sessão legislativa? Primeiro, eu quero dizer, sabe, a mesma coisa que ele disse comigo. O respeito com o parlamentar, um parlamentar sério. Temos nossa divergência absoluta, mas eu gosto de dizer, aqui tem alguns parlamentares que trabalham e outros que não trabalham. Sabe daqueles que trabalham. Nós temos compromisso. Ele tem compromisso dele, com o projeto dele, nós temos com o nosso. E é natural. Claro. É natural. Eu quero dizer que eu discordo de Sávio, mais uma vez, né, discordamos trabalhando, como estamos fazendo aqui, é que não é de pessoa, não é ser pessoa séria ou não. O que nós não podemos achar que o Congresso vai cortar na própria carne. O senador vai reduzir, não faz sentido, Sávio. 8 anos de mandato, 8 anos na modernidade, é um tempo, né, longo demais para alguém ter mandato. Um mandato tem que ser de 4 anos para todos. De presidente podemos chegar a 5 anos, sei lá, né? Como executivo, aí tem algumas pessoas que dependem, mas 8 anos é muito. Será que os senadores vão cortar 4 anos de mandato deles? Mesmo para o futuro? Não. Será que os senadores vão acabar com o hábito de eleger parentes acoplados em sua chapa como suplente? Não. Será que os deputados vão cortar na carne esse processo de eleição viciada que beneficiou a maioria que vai estar aí? Não. Então nós precisamos mudar, não é apenas as pessoas, é o processo. Ou seja, quem tem que fazer reforma política não é o Congresso, que vai ser alterado as regras para ele, o Congresso ordinário. Nós temos que ter uma Constituinte exclusiva, com parlamentares só com essa missão, acabada a Constituinte, desfaz-se o seu mandato e nós fazemos a reforma política. Aí sim, nós podemos fazer. Esse processo não é apenas de pessoas bem intencionadas ou não. Porque, como ele disse, por que não acontece? E acabar, a oposição tem que acabar com isso. Com aqui uma dicotomia. O Congresso é soberano, o Congresso não pode se submeter ao Executivo. Aí depois chama o presidente para liderar as nossas tarefas. Não, as nossas tarefas são nossas. A nossa soberania e independência como poder tem que ser exercido plenamente. E aí eu acredito que só será eleito, tá certo, só será reformado com a Constituinte. Quanto às tarefas de pauta, tudo bem, não vou... A gente fala da pauta depois. Só para me falar sobre essa o contraditório. tese. Só para falar sobre essa tese. Porque, veja bem, se você, por um lado, diz que é difícil que o Senado corte na própria carne, criando restrições no modelo de eleição dos senadores, que hoje é de 8 anos, que deveria ser num período menor, que você acha difícil que os deputados votem alguma coisa que possa, de alguma maneira, dificultar as suas próprias eleições.
Ora, se é difícil isso, Mauri, é utopia nós pregarmos de que a Câmara e o Senado juntos vão se assentar e votar uma emenda constitucional chamando uma constituinte específica. Porque você só terá uma constituinte específica no Brasil se ela for votada e autorizada pela Câmara e pelo Senado, ou se houver um golpe de Estado. E golpe de Estado nenhum de nós queremos. Não. Eu sei. Nós eu estamos sei, pregando exatamente esse processo democrático. Mas é justamente... A pressão popular, eu só estou uma alertando coisa. o seguinte, se nós não queremos um golpe de Estado, não adianta a gente vir dizer para o povo que, olha, o Congresso vai se abdigar do seu poder de fazer reforma política, os senadores e os deputados vão abdigar e vão fazer uma emenda constitucional dizendo elejam outros que não nós para fazer a reforma política. Resgatar um pouquinho isso é ilusão. O que eu acho que nós temos é que ter, sim, quando eu digo alguém que esteja na presidência da República com capacidade de articulação para construir um projeto de reforma política bom para o Brasil e não que seja bom individualmente para este partido ou para esse parlamentar. Um projeto bom para o Brasil, eu acho que nós haveremos de construir entendimento e aí nessa hora eu espero que haja entendimento entre PSDB e PT sem dificuldades de trabalhar pro Brasil. Nós temos que pactuar é isso que com eu o Brasil, vou me empenhar aqui. E aí que tá, nós podemos fazer isso. O Congresso dificilmente vai minudentemente cortar na carne. Mas ele pode, no ato geral, pactuar em nome do Brasil, de um novo Brasil no sentido próprio, tá certo? De uma nova política, pactuar uma constituinte exclusiva. Nós vamos convocar e ninguém sabe qual é o resultado, porque o povo é que vai dizer. Para cortar na própria carne, não vai cortar. Esse Congresso aí nunca vai cortar. Ou tem uma constituinte ou nós não fazemos reforma. Ou nós fazemos reforma ou nós não alteramos o processo de eleição. Se não alterar o processo de eleição, não vamos fazer reforma tributária, não vamos fazer reforma federativa. A última reforma que você falou é altamente contestada, a reforma da Previdência, que criou o fator previdenciário contra o povo. Então, foi feito pelo Fernando Henrique. Nós precisamos fazer uma reforma a favor do povo. Então é preciso que haja uma constituinte. Agora, quanto à pauta, vamos entrar na pauta agora, tá certo? Eu acho que nós temos responsabilidade. Eu tenho dito aqui, dei entrevista na Rádio Câmara antes de acabar a eleição. Agora, deputada Mauri Teixeira, constituinte exclusiva, os deputados abdicarem de uma prerrogativa sua, criar uma constituinte exclusiva... Não é prerrogativa do Congresso ordinário. É utópico. Nem doutrinariamente, não é prerrogativa do Congresso ordinário exercer a atribuição de constituinte. O constituinte é um poder próprio, novo. Isso até doutrinariamente falando. No Brasil, nós cometemos erro e misturamos as competências do Congresso, que é de legislar ordinariamente, com as competências constituintes. Mauri, mas o que você está dizendo, a Constituição brasileira não é ruim. Você está usando o subterfúgio de dizer vamos chamar uma Constituinte especial, e a Constituinte especial que você está querendo não é necessariamente para aprimorar a Constituição, mas é para fazer reforma política. Só política. Para fazer reforma política, que é algo que você está acabando de dizer, que os parlamentares não vão querer cortar na própria carne, aí eles entregam alguém a um terceiro para fazer e não só cortar na própria carne, praticamente anular a existência deles. Ora, nós vamos fazer reforma política para preparar Mauri, um novo Congresso para fazer a reforma tributária. Eu queria que você tivesse nós comigo. Nós não tiramos a prerrogativa do Congresso ordinário. Eu espero que você compreenda que eu estou trabalhando com a perspectiva de quem vai estar tendo que dar satisfação para o eleitor aqui já na próxima legislatura, né? E eu tenho absoluta clareza, porque eu converso com seus colegas do PT, com os meus colegas do PSDB, e ninguém quer votar isso. Ninguém quer votar uma Constituinte exclusiva. Não quer. Então, aí é passar para o eleitor. O PT tem um compromisso fechado
Mauri, programático eu de queria, votar essa se você, Constituinte. infelizmente, foi uma perda para a Bahia, você não ter sido reeleito, foi uma perda terrível para a Bahia. Eu estou no meu mandato. Não, eu sei, mas eu estou falando Meu que mandato você é de tem, 4 mas anos. você tem ilusão que a gente vai votar a reforma política agora, faltando 2 meses para acabar o mandato? Nem tenho ilusão que vai ser votado agora. Não adianta nem você com o Congresso falar que vem. que o Congresso que vem, que Nem o Congresso que infelizmente vem. você não tendo sido reeleito, Não. né? Agora eu estarei aqui e eu tenho a obrigação de ser sincero com quem Congresso vai me que vem tem acompanhar. menos É possibilidade de ilusão fazer. falar que nós vamos votar aqui a autorização de fazer uma nova eleição, Ilusão é fazer uma reforma nova com o eleição, perfil do Congresso chamar que foi outros eleito. deputados para exercer o papel de Campanha constituinte financiarizada, paralelamente. influência altamente Ô, Mauri, do capital. eu sei. O Congresso foi eleito é pior. Nós estamos cada ano piorando o perfil do Congresso, do ponto de vista dos Mauri, compromissos. o que foi que Holanda eleito no abriu. seu lugar lá na Bahia está achando que melhorou Não, o não Congresso. melhorou, não. Isso é uma Alguns que polêmica foram lá- difícil. Né? Afinal de Alguns contas, que quem foram elegeu, eleitos lá quem foi com elegeu foi base- o povo, ué. Com base no capital, com compra de votos. Aí que tá. Eu não estou questionando quem foi eleito, estou questionando o processo. Esse processo está aí, é nefasto para o parlamento. O Mas parlamento precisa entender. nós temos que ele fazer a precisa reforma. se reformar. E eu acredito pra que melhorar. eu acredito que essa Inclusive, reforma qual é o poder hoje mais desmoralizado perante a população, que tem menos credibilidade? Será que nós vamos continuar assim, fechando os olhos, enfiando a cabeça na areia, feito avestruz, no buraco? Não. Nós temos que reconhecer que nós temos que resgatar a credibilidade, resgatar a confiança da população. Para resgatar isso, só com reforma política. E eu Não acho será que feito pelo novo Congresso. além de Agora, voltando ao tema se- desse se programa. resgata E as, colocando com clareza a matérias, verdade. e as matérias que devem ser votadas Aí eu pelo quero Congresso. pegar antes, sabe, que ele começou, só para... Quais são essas matérias? Eu acho, sabe, que a gente tem. Você colocou, eu não fui eleito, estou como suplente, é verdade, tá certo? E estou aqui trabalhando. Claro, Muita gente foi estamos. eleito e está comemorando. Aquilo que eu digo, tem deputado, mesmo que é da oposição ou da situação, que respeita o seu mandato. Meu mandato é de 4 anos, portanto, vou trabalhar até o dia 22 de dezembro. Nós, primeiro, eu acho que o Congresso que vem tem uma primeira missão, alterar o processo de votação das leis orçamentárias. Foi alterado com o escândalo dos anões, melhorou um pouco, melhorou. Mas não é possível que nós passemos do primeiro semestre, como estamos habituados a passar, sem votar a LDO. A Constituição traz uma baliza, a LDO tem que ser votada no primeiro semestre para construir, tá certo, as diretrizes gerais de orçamento. Nós estamos passando todo ano, os relatores não entregam o seu trabalho, relator setorial tem que acabar, tem que regrar, ele tem prazo para entregar, a comissão tem que ter prazo para apreciar, tem que ter punição sobre o membro da comissão individualizada que não cumpre esses prazos, tem que ser substituído. Muita gente usa a relatoria de LDO para fazer chantagem, para empenhar mais emendas do que os outros. Nós temos que acabar com isso. Primeiro, nós temos que votar 2 peças orçamentárias ainda esse ano. Compromisso com o povo brasileiro. A LDO e a lei orçamentária. Aí nós temos uma pauta que nós nos comprometemos. PEC 170 está aí para ser votado, o presidente já anunciou. PEC 555, o presidente já anunciou. Por que nós não votamos até hoje a PEC que torna a Caatinga e o Cerrado patrimônio nacional? Os ruralistas impedem, é uma abstração que nós queremos votar para garantir a Caatinga preservada, porque a gente não Veja vota bem. as 30 horas de enfermagem, porque a gente não vota o fim dos autos de resistência, que a juventude negra está sendo exterminada por condutas, muitas vezes, discriminatórias da polícia. Posso te dizer agora por que a gente não vota? Deputado Vou te dizer por que Sávio, a gente o não senhor- vota. Vou dizer para o cidadão que está nos acompanhando por que a gente não vota. Começar pela LDO e pelo orçamento. O relator da LDO e o presidente da comissão são do PT e do PMDB, respectivamente. Mas os membros integrados Deixa eu da falar comissão agora. não é isso. Deixa eu falar. Só um A minuto. grande maioria dos membros, a grande maioria, 90% dos membros, são da base do governo. O presidente da comissão é do PT e o relator é do PMDB. O relator do orçamento do PT, presidente do PT. Ou seja, a Presidente base, do PMDB. a base da comissão de orçamento é do governo. Não votamos sequer a LDO. Não se entende. O governo não se entende.
O governo não Não é consegue. verdade. Ó, eu tô. Ô, Mauri, eu te ouvi, você por favor. Você por favor agora me ouça. Você por favor agora me ouça. Quem acompanha Olha o plenário aqui, sabe 90% dos membros da comissão. Não é verdade. Quem obstruiu foi o PMDB. Quem é o vice-presidente da presidente? É do PMDB. O PMDB obstruiu, não foi o PSDB. Eu sou membro da comissão. Eu estou falando e está documentado lá. O governo não se entende. O governo não tem governabilidade. O governo não tem habilidade para liderar. Agora eu vou falar da pauta de hoje. A pauta de hoje. Nós estamos aqui na Câmara para um esforço concentrado. O esforço concentrado seria virmos e todos construirmos aqui o entendimento para votar matérias importantes. Nós temos duas matérias trancando a pauta. Tem uma medida provisória que trata de regulamentar questões ligadas à Polícia Federal, que nós da oposição estamos dispostos a votar a medida provisória, MP 650, apenas colocamos uma emenda para dar mais clareza de autonomia da Polícia Federal. A outra matéria que tranca a pauta, a lei que trata da biodiversidade, uma lei de iniciativa do Executivo. O Executivo mandou o projeto de lei para a Câmara. Escuta, por favor. Escuta para você entender por que não vota, que o cidadão vai entender. Escuta que eu vou te entender. Escuta. Parece que você já sabe e está com medo do que eu vou falar. Escuta, eu vou falar. Ele não quer deixar eu falar. Ele não quer deixar eu falar. Você vai deixar eu falar? Precisa ter. Você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? Vou. O projeto de lei é de iniciativa do Executivo. O presidente Dilma assinou e mandou para cá. O projeto de lei veio com regime de urgência. Quando ele é regime de urgência, é que ele tranca a pauta. É isso que eu quero que você entenda. O projeto veio com regime de urgência. Quem não vota? Espera! O regime de urgência exige que o presidente da Câmara nomeie uma comissão especial. Porque por ele ser de regime de urgência, tem que ter uma comissão especial para ele não ficar parado nas comissões. Ele não nomeia, espera. A comissão não se reúne. E sabe por que não? E sabe por que não nomeou a comissão? Você que está me ouvindo e a Mauri que está aqui, todos os partidos indicaram os membros para a comissão especial, exceto o PT. O PT não indicou os membros. Então, veja bem, a presidente Dilma manda um projeto com regime especial. Escuta, Mauri, por favor. A presidente manda um projeto com regime de urgência. E o PT impede que o projeto seja votado. Então, o que fizeram? Trancaram o Congresso. Trancaram o Congresso, depois vem com demagogia. Vem com demagogia. Que quer votar? Que quer votar a lei de 30 horas? Vem com demagogia que quer votar a lei da PEC 170. Vem com demagogia. Deputado Domingos Sávio, nosso tempo está esgotado. Está esgotado porque a Mauri não deixou falar. Mas a verdade foi dita. O PT tranca a pauta porque tem medo de votar os projetos que o país quer. A oposição não está vindo fazer sua responsabilidade. Brasil em Debates termina aqui. Nós debatemos o novo Congresso. Eu sou Tarcísio Holanda e eu aguardo você em um próximo programa.